Estamos de volta com o Café Capixaba e vamos até a Bolsa de Valores em São Paulo para as informações sobre o mercado de café. Olá, Walter Pulga, seja bem-vindo à estreia do nosso programa. Vengro, o Espírito Santo é o maior produtor de café Conilon do Brasil e o cafeicultor que trabalha na região do Espírito Santo está preocupado com as cotações do café, notadamente café Conilon. Agora, os preços do café Conilon não são estabelecidos no mercado brasileiro, tem forte influência de outros países. Como é a formação do preço internacional do café Conilon? Pulga, uma coisa muito importante, a gente está sempre monitorando, é o que acontece com o mercado de commodities em geral. O café é uma das mercadorias que compõe o chamado mercado das commodities. E a que melhor permite a gente visualizar um futuro para os preços é acompanhar o preço daquela que é a rainha de todas as commodities, que é o petróleo. Se você pegar nos últimos 6 meses as cotações do petróleo, vai observar que elas subiram 40%. Tá certo? E isso é um sinalizador que as demais commodities devem, em algum momento, também apresentar alguma reação, independentemente de seus fundamentos. Porque o mercado de commodities, eles são integrados, são relacionados, e as coisas não acontecem assim, um preço de escola e os demais ficam para trás. As coisas evoluem mais ou menos conjuntamente. E tendo uma mercadoria como o petróleo, que é infinitamente mais importante do que o café para a questão mundial, energética no mundo, então o que se passa com ele acaba de alguma forma se refletindo nas demais. Esse é um elemento. Eu diria mais 2 elementos importantes, que estão contribuindo para mudança no patamar dos preços do café Conilon, que agora estão em alta, do robusta, em modo geral, em âmbito mundial. O primeiro deles é um certo temor de que as coisas não vão muito bem na China. E muitos estão retirando seu dinheiro de lá, uma fuga de capitais da China, ainda não está muito evidente, mas tem havido essa preocupação e incrementada a liquidez mundial. E essa liquidez vai procurar refúgio em outras commodities. Em suma, são recursos que estavam na China e que voltam para outros países do mundo. Que estão sendo resgatados dos seus investidores, e eles vão procurar refúgio para essa riqueza em outro tipo de investimento. E as commodities aparecem como uma oportunidade. O ouro é uma oportunidade, o dólar é uma oportunidade, o café é uma oportunidade. E aí, finalmente, ainda, um terceiro elemento que eu acho que pressiona a cotação, eu falei do primeiro petróleo, segundo os problemas que a China vem enfrentando em relação à liquidez dos seus investimentos. Quer dizer, o retorno dos investimentos na China estão baixando muito rapidamente. E o terceiro elemento que eu diria para você é a questão do PIB, das taxas negativas de juros de mais ou menos 1/3 do PIB mundial. Explicando, para você deixar seu dinheiro depositado num banco, você vai ter que pagar. A remuneração é negativa. Você coloca 100 no banco, vai resgatar 98. Você paga R$2 para deixar seu dinheiro guardado lá. Então, 1/3 do PIB mundial hoje está convivendo com taxas de juros negativas. E isso incrementa ainda mais a liquidez. Ou seja, é melhor eu tentar arriscar com commodities do que ter a certeza que eu vou perder deixando meu dinheiro parado nesse banco. A moeda não é tão mais interessante agora do que as commodities. Nesse 1/3 do PIB mundial não é interessante. Eu disse, o Japão, a Alemanha, outros países europeus estão com taxas de remuneração aos depósitos à vista, negativo. Ou depósitos a prazo também. E negativo. Isso influencia no preço das commodities, entre as commodities, café Conilon. Exatamente. Agora, os fundamentos do café. O preço também é marcadamente pautado por questões de fundamento. O El Niño teve um impacto tremendo na produção, tanto do Vietnã, que é o maior produtor mundial, como do Espírito Santo. O norte capixaba sofreu demais e tem sofrido demais com a maior seca dos últimos 40 anos. Informações do Vietnã dizem que 2 milhões de pessoas já estão precisando de ajuda alimentar, humanitária, por causa da seca. 2 milhões de habitantes do Vietnã estão dependendo de ajuda humanitária para se alimentar. A cafeicultura lá foi praticamente arrasada. Então, problema dos dois lados. Quer dizer, tanto o Vietnã como o Espírito Santo não são portos seguros para se abastecer com Robusta ou com Conilon nesse momento, tendo em vista a questão climática provocada pelo El Niño, que foi de severíssima estiagem. E o Espírito Santo teve um complicador, que muita gente não se dá conta, Pulga, que com a catástrofe do Rio Doce, todos os municípios do entorno desse Rio Doce foram obrigados a passar suas captações para a bacia hidrográfica que alimentava o Rio Doce. Vocês tiveram que subir rio acima e buscar água, os afluentes mais limpos. Afluentes, que era justamente de onde os cafeicultores tiravam sua água de irrigação.
Então temos uma agravante no Espírito Santo. Que não foram proibidos de usar suas bombas para irrigar café, tendo em vista a necessidade do abastecimento urbano. Então, todos esses fatores conjuntamente, eu creio, quer dizer, falei de vários fatores, tanto do mercado financeiro, dos ativos financeiros, como dos fundamentos intrínsecos do produto. Somando esse conjunto de fatores, eu tenho a impressão que nós devemos ser muito otimistas com relação a preço para Conilon. Ou seja, restrição de oferta de Conilon no mercado, produção menor, prejudicada aqui e lá fora, e os preços com tendência de alta. E veja, o Espírito Santo também é um produtor de arábica, tá certo? Essa alavancagem de preço de Conilon pode certamente propiciar um incremento de preço nos arábicas baixos. Tá de certo? qualidade um pouco menor. Um pouco menor. Então eu acredito que o produtor de café agora, de arábica, começou a sua colheita, não consegue fazer uma boa qualidade agora nesse começo de colheita, porque tem muito verde e tal, né? Andou chovendo também, então provavelmente a qualidade dessa primeira terreirada que vai sair não tem aquela qualidade tão boa. Segura esse café. Provavelmente nós vamos ter surpresa com os preços dos cafés arábicas baixos, em razão de a gente estar com o preço de Conilon e de Robusta ligeiramente alavancados. Bom, você acaba de ouvir Celso Veiga. O Celso Veiga é pesquisador do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo e um dos estudiosos de mercado de café no Espírito Santo. Acompanha tanto a evolução dos negócios com Conilon, plantio, desenvolvimento de lavoura com Conilon e também com café arábica. Agradeço a participação do Celso Veiga aqui conosco. Vamos encerrando a entrevista. Voltamos ao programa. Obrigada, Pulga. Mais uma vez, bem-vindo ao Café Capixaba. Pesquisadores e instituições ligadas ao agronegócio se reuniram para debater o avanço do setor no Espírito Santo. O evento discutiu também o desenvolvimento do edital Pesquisa Agrocapixaba, que disponibiliza recursos para projetos de desenvolvimento rural sustentável. E o nosso destino agora é a cidade de Cachoeiro do Itapemirim. Lá vamos conhecer uma fábrica de pio, isso mesmo, pio, um instrumento de sopro produzido em madeira especial e que reproduz o canto de aves da fauna silvestre brasileira. Acompanhe na reportagem de Luciane Scarpati. Tucano, bem-te-vi, trinca-ferro. A natureza é a fonte inspiradora. Reproduções perfeitas que saem dos pios. Estes pequenos objetos são cuidadosamente desenvolvidos na única fábrica especializada de pios de aves da América Latina, localizada em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. Uma fábrica centenária, fundada pelo desbravador Maurílio Coelho, um visionário do seu tempo. E foi exatamente aqui que, há 113 anos, o bisavô do Fábio, o seu Maurílio Coelho, deu início a toda esta arte. Maurílio era um cara meio além do tempo dele. Ele mexia muito bem com máquinas, engenhocas, ele era conhecido na redondeza pelas engenhocas que ele construía. E a partir desse conhecimento, desse contato com a tribo dos índios Puris, ele começou a cunhar os seus próprios pios em bambu, porque os pios antigamente, a tecnologia era muito rústica, era tudo feito em bambu, taquara, né? E ele levava esses pios para o torno, aperfeiçoava, e aí ele começou a desenvolver a coleção que hoje culmina aí com o meu 39º pio que eu inventei, já dando seguimento ao legado. Nós estamos com a coleção de 40 pios, é um lançamento da fábrica de pios agora, né? O local recebe turistas e compradores do Brasil e do mundo. Quase 800 peças são produzidas por mês aqui. Fábio Coelho é a 4ª geração da família. Hoje, ele toca a empresa e tenta preservar a história. Esse trabalho artesanal, a fábrica de pios é a mais antiga, é a única fábrica da América Latina. Existe uma fábrica na França, existem pessoas que fazem alguns pios, mas assim, não com a nossa qualidade, com essa bagagem histórica que nós temos aqui. Todo gestor da fábrica é um familiar de um descendente de vovô Maurílio, né? E os funcionários também, eles vêm aprendendo. A gente vem dando sempre preferência aos filhos dos funcionários, porque fazer pio é uma arte que só se aprende na fábrica de pios. A nossa fábrica é excelência nesse trabalho. Não existe... Você tem cursos de torneamento, mas esse artesanato é
o berço é aqui na fábrica de pios. E por falar dos funcionários, olha o seu Arildo. 30 anos trabalhando na fábrica, é um especialista em pios e um excelente afinador. A gente tem que vai trabalhando no pio de peça, né? Peça a peça, utilizando a ferramenta de corte, lixando, né? Direitinho, senão o pio não funciona direito. Entrei aqui jovem, estou com mais ou menos com 48 anos de idade hoje, por amor, com certeza. Quem também trabalha na fábrica é o Jonathan, filho do seu Arildo. Desde os 13 anos de idade, né? Eu comecei a ver, meu pai levava serviço para casa, pra gente fazer em casa. Aí eu conheci o Gustavo, meu ex-patrão, que era o irmão do Fábio. Ele me deu um emprego aqui e eu tô até hoje. Tem que ter a mão leve, tem que saber ter a manha do serviço, mas é um serviço bem gostoso de trabalhar. Antigamente, os pios eram usados na caça. E aí, já sabe que som é esse? Pois é, vamos falar com um especialista que é melhor. Fábio, que som é esse? Esse som é do grilo. Mas por quê? Já que normalmente vocês, né, reproduzem sons de aves, né, de pássaros. Sim, na verdade, o grilo ele serve de alimento para a ave. E com isso, a gente piando o grilo, o observador da ave pode atrair, né, o pássaro com mais facilidade. Hoje os pios são utilizados por observadores, biólogos e na decoração, entre outras funções. Além de reproduzir o som da natureza, o pio também tem outras utilidades, como por exemplo, ser inserido na música. Para mim, eu estou dentro da música, dentro da arte, dentro do que eu gosto de fazer. Acho que a fábrica tem que ter uma continuidade além de mim, porque eu estou aqui de passagem, né? Eu acho que o empreendimento cultural, não só a fábrica como qualquer outro, ele deve ter uma instituição mantenedora, deve ter uma associação, uma fundação, que é algo que eu estou buscando para a empresa se perpetuar durante várias gerações. Eu sou apenas a quarta, eu quero que ela dure por toda uma eternidade e que faça mais pios, que a gente hoje trabalha, por exemplo, com projetos culturais. Nós temos uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente trabalha com jovens infratores na empresa, né? Então, quando a pessoa está adquirindo um pio, ele está melhorando, contribuindo com a cultura e com a sociedade. Isso a sociedade tem que ter essa consciência. Bem, no programa de hoje, você viu a evolução do café no Espírito Santo através do projeto Renovar Arábica, o edital Pesquisa Agrocapixaba do avanço dos recursos para o desenvolvimento rural sustentável e a tradição da arte do pio, o som que imita o canto dos pássaros. Eu sou Érica Machado e este foi o Café Capixaba, um programa idealizado pelo SBA em coprodução com o Governo do Estado do Espírito Santo. A gente se vê na próxima semana. Até lá!